Recording is on. Então, falar um pouco sobre o silêncio mental. Tem muita gente que tem medo de silenciar a mente. Parece que vai ficar sem identidade, vai perder a identidade, pensando que o eu ego, a única identidade que a pessoa entende, vai desaparecer e aí vai ficar desnorteado, isso e aquilo. Saiba que o silêncio mental é absolutamente divino, divino. Caótico é essa mente dominada, escravizada pelo ego. Isso daqui é um verdadeiro caos mental que traz, por consequência, o caos material, o caos exterior. Porque tudo é causa divina, tudo é causa negativa e que trazem consequências negativas. Então, esse silêncio mental é absolutamente divino e todos deveriam estar praticando com todo empenho. Por quê? Porque isso vai fazer com que Deus se manifeste. Você quer coisa melhor do que isso? Não existe. Então, pratique esse silêncio mental. O silêncio mental traz a sua realidade divina à tona e faz essa realidade divina à tona. E que realidade é? É a realidade do você feito à imagem e perfeição de Deus. Isso daqui que vai vir à tona quando você silencia a mente. O silêncio mental te faz experienciar Deus. Esse silêncio mental vai fazer você descobrir que você é o próprio Deus, você é a alma feita à imagem e semelhança de Deus. Mas enquanto você não silenciar a mente, isso nada vai acontecer. O silêncio mental, muitas pessoas pensam que é nada. Se eu silenciar a minha mente, é nada. Pois exatamente o oposto, o oposto. O silêncio mental possibilita o tudo divino, tudo que se refere a Deus e ao divino, ele faz com que isso exploda na sua mente. Então, não é um nada, é o total divino. O silêncio faz as verdades de Deus se tornarem na sua realidade eterna. Só existe a única coisa real nesse universo são as verdades de Deus. E você é feito com essa verdade de Deus. Isso se torna realidade eterna. Você vai descobrir as verdades, você vai entrar e se tornar nessa verdade absoluta de puro amor, pura sabedoria, etc. E o silêncio mental elimina o ego e as suas ilusões caóticas e infernais. Nunca mais você vai ter um único problema na sua vida. Nunca mais você vai ter um único sofrimento, uma única dúvida na sua vida. Porque ele elimina o ego e todas essas ilusões infernais e caóticas que enfraquecem, que negativa a vida e a mente das pessoas. E só no silêncio mental as qualidades virtuosas e do puro amor passam a fluir livremente e eternamente e unidirecionalmente. Então, essa é a grande qualidade do silêncio mental também. Todas as virtudes, puro amor, tudo isso passam a fluir livremente e eternamente. E no silêncio mental, todos os seus karmas ruins são dissolvidos naturalmente e serás livre da lei da causa e do efeito, a da lei kármica. Então, quando você silencia a mente, absolutamente todos os seus atos negativos
No passado, eles vão simplesmente vão desaparecer. Você não vai ter mais nenhum efeito kármico por mais atroz que seja, do passado. No passado, você pode ter cometido dezenas, milhares de atrocidades, mas no dia que você silencia a mente, você zera, literalmente zera absolutamente tudo. Tá certo? Por que zera? Porque silêncio mental é uma fase de transição entre o mundo do ego para o mundo divino, tá certo? E essa fase de transição, ele tem que estar toda ela zerada. Por isso que é zerado. Como que nessa fase de transição entre o ego e o divino pode ter resquícios do passado negativo. Por isso que não existe, mas tudo é absolutamente zerado. E só no silêncio mental o mundo absoluto, imutável, eterno, sem agitações, pode se manifestar, tá certo? Então precisa sim. Por isso que silêncio mental é absolutamente divino. E só no silêncio mental existe a pureza e a sinceridade e se ouve a voz da própria alma e de Deus. Então, quando quando se silencia, você começa a perceber e logo isso vai se tornar absolutamente natural. A voz da sua alma, a voz de Deus se tornam unas. Mesma coisa. Então você passa literalmente a ouvir Deus e a sua alma, que são as mesmas coisas. E o que a alma e Deus pensam, sentem e planejam e fazem, é tudo uno, 100% uno. Por isso que está lá, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus e somos unos a Deus. Não existe diferença nenhuma. Somos literalmente um só Deus. Portanto, pratique esse, esse primeiro passo para a divinização eterna. Mas, outra vez, esse silêncio mental é absolutamente necessário e divino para fazer essa transição entre o ego e a alma. Então, tem que praticar com toda sinceridade, com toda pureza. Tá bom? Então, vamos lá para a reunião de hoje aqui. Saiba que a única fonte da suprema paz, da suprema felicidade, amor e prosperidade merecida é Deus e o você alma. Não existe outra fonte. E absolutamente nada desse mundo se é fonte da verdadeira felicidade. Mas todos os apegados, sem exceção, procuram coisas no mundo material para se tornar feliz, para se tornar seguro, para se tornar próspero, etc. Isso não existe nesse mundo. Não existe, tá certo? Porque todas as qualidades que o ser humano procura, que todas as qualidades que o apegado procura através do mundo material, isso não existe. Por isso que é uma grande ilusão ser o ego. Tranquilidade, paz, felicidade, sabedoria, prosperidade, etc., só existe no você, alma e em Deus, mas jamais no mundo material. Então, não procure nada no mundo material. E nada além de Deus pode tornar a vida em totalmente divina. Mas só que as pessoas acham que o filho traz alegria, dinheiro traz segurança e felicidade. Para com isso. Nada desse mundo tem nenhuma qualidade que possa melhorar a sua vida. Tá certo? E se submeter integralmente, com pureza e sinceridade, às vontades de Deus, é o portal para a vida suprema e divina. Você quer entrar para a vida suprema e divina?
o portal que se abre é através da pureza e sinceridade em se submeter às vontades de Deus. E é essa submissão integral às vontades do Criador que te fará descobrir e assumir o você alma feito à perfeição de Deus. Lembra, se submete às vontades de Deus. Se submete sem medo, com fé, tá certo? Com sinceridade. Você vai descobrir que as vontades de Deus são as suas mesmas vontades, as mesmas vontades do você alma. Hoje você está perdido. Hoje você está totalmente perdido. Por quê? Você sobrepõe as vontades do ego acima das vontades de Deus e do você alma. E aí você quer viver uma vida divina, ficar aí procurando ilusoriamente uma vida tranquila, feliz, isso jamais vai acontecer. Muito pelo contrário, só vai infernizar mais ainda a sua vida. Vai fazer com que a sua vida e a sua mente e a sua vida se torne cada vez mais caótica. Então, tem que calar esse ego, se submeter integralmente às vontades de Deus. Deixa acontecer o que for, tudo é vontade de Deus, tá certo? Nada acontece contra as vontades, então deixa acontecer e fique de bico calado, aliás, de mente calada. E aí você vai ver que as vontades de Deus vão divinizar a sua vida. Agora, o ego não vai divinizar em nada, só vai infernizar. Então, por que continua com um ego que vai infernizar a sua mente e a sua vida? Né? Não tem, não tem lógica. Né? Mas o problema dos apegados ao ego é que essas pessoas querem entender a realidade espiritual de Deus utilizando a mente, o intelecto e os 5 órgãos sensoriais, o que é simplesmente impossível. Você, com a sua mente, por mais inteligente, esperta, culta de estudos materiais, não tem a menor possibilidade de nem triscar, nem sonhar, nem imaginar o que é o mundo espiritual de Deus. Coisas materiais, coisas do mundo material, jamais vão entrar no reino espiritual de Deus. A única coisa que o único que pode entrar no reino de Deus é o você Deus. Só Deus entra no reino de Deus. E quem é você, alma? É o Deus. É um pedaço de Deus. Por isso que somente o você, alma, entra no reino de Deus. Agora, o ego jamais. Mesmo porque o ego é anti-Deus. Por isso, nem a própria alma consegue, o apegado consegue experienciar. Nem a própria alma. Quem é apegado nem sabe o que é a sua própria alma. Não tem a menor possibilidade. Só vai conhecer a própria alma, aquilo que realmente ele é, quando calar esse ego. Mas, permitindo que as vontades de Deus se prevaleça sempre acima das vontades do ego, então, aí sim, a realidade da alma se manifesta como sendo a fonte da suprema felicidade. E assim assumirás para a eternidade as verdades de Deus e da sua própria verdade, a verdade da alma. Vai assumir o puro amor, as eternas virtudes, a eterna retidão absoluta e etc. E descobrirás com o despertar da alma que os problemas sempre foram presentes de Deus. Hoje, os problemas, entre aspas, são fonte de tristeza, de raiva, de sei lá o que, de negatividade, de medo, etc. Mas quando a sua alma se despertar, você vai descobrir que todos os problemas foram sempre presentes de Deus,
que os sofrimentos, todos os sofrimentos, sempre foram remédios para a cura mental, né? E que todas as fraquezas e dificuldades sempre foram sagradas oportunidades de calar o ego e se divinizar. Então, não existe nada de ruim nesse mundo, e muito menos na sua vida. Afinal, do ouro só nasce ouro, de Deus só nasce Deus. Tudo é divino aqui, mas é o ego que inverte tudo e que faz o divino se tornar em caótico, o que é um absurdo. É? E descobrirás também que as dualidades do ego também foram bênçãos, para criar as ilusões. As dualidades do ego criam ilusões que hoje é a fonte de toda a negatividade, mas são verdadeiras bênçãos para criar as ilusões e criar falsos sofrimentos através desse ego mental fictício, e assim buscar e cultivar forças e qualidades para poder calar esse ego, para que se tornasse puro e sincero e com a fé absoluta em Deus. Então, essas dualidades do ego é, são, são oportunidades da pessoa se tornar, né, sincero, porque sem sinceridade, sem pureza, você não consegue calar o ego. E sem absoluta fé em Deus, você não consegue calar o ego. Pronto, você já criou a base para ter essa mente calada e se tornar a fonte divina. Né? E é por esse ciclo todo que todos devemos passar. Então, todo mundo hoje, não, pelo menos eu acho que não nesse grupo, mas lá fora, todo mundo está sofrendo por essas dualidades. Não sabe a realidade da sua própria vida, que é você, a alma, idêntico a Deus. E não sabe, muito menos, eles sabem como eliminar o ego e se tornar nessa alma, assumir essa alma. Mas, após o apegado assumir a sua real identidade una a Deus, nada mais existirá de negativo no mundo e na vida. Nunca mais existirá nada de negativo. Tudo vai se tornar em puras manifestações divinas do puro amor de Deus. Enquanto 99,99% da população mundial está lá achando que existe o caos, então você não vai sentir mais absolutamente nada disso. Tudo será puras manifestações do puro amor de Deus. Foi isso que aconteceu com, com Buda. Quando ele se iluminou, ele disse: tudo é Deus, só existe as vontades de Deus, absolutamente tudo é Deus. E não existe nada além de Deus. E é isso que a gente vai conseguir. Puras manifestações, tudo é pura manifestação do puro amor de Deus. E esse princípio funciona assim. Esse princípio funciona da seguinte forma: por exemplo, você pega todo o seu dinheiro, você pega todas as suas joias, você pega todas as suas, tudo que, sei lá, toda a sua riqueza aí. E aí você pega tudo isso e pede para um sábio guardá-las por 10 anos. Né? Você pede para um sábio guardá-las por 10 anos. E agora, você pegue toda essa joia, todo esse dinheiro, todos os seus diamantes, ouro e sei lá o quê. E aí você pede por um ladrão, assaltante, egoísta, mesquinho, materialista, e que você não confia guardar esses mesmos bens por 10 anos. O que vai acontecer?
Pense, o que acontece com a sua mente ainda com resquícios de ego? Digamos que você tem ainda tenha esse ego. O que vai acontecer se você entregar toda a sua joia para um ladrão e tudo e o que vai acontecer se você entregar toda a sua joia para um sábio, um iluminado? Creio que se você entregou ao sábio, que você tem total confiança, você vai ter 10 anos de paz com relação a esses bens. Com certeza você vai ter 10 anos de paz. Mas com relação aos bens deixados nas mãos do egoísta, maligno, sem vergonha, traidor, o que você vai ter? 10 anos de preocupação, incerteza, estresse, desconfiança, medo de perder tudo. Pois bem, há quantos anos você carrega preocupações, estresses, incertezas, medos em sua vida? Quantos anos? Desde que você nasceu. Não digo desde quanto, mas depois, acho que dos 5, 6 já começa, né? Será que você entregou a sua vida para o ego traidor? Se você se colocasse no lugar dessas suas riquezas, entregue na mão de um bandido, de um traidor, de um maligno, de um venenoso, se você entregou isso, você vai ficar 10 anos preocupado. Tá? Só que você está quanto tempo preocupado, estressado? A vida toda. A vida toda você entregou a coisa mais preciosa, que é a sua própria vida, nas mãos de um sem caráter. Por isso que está a vida toda assim. Se for essa história verdadeira aí de deixar as suas joias nas mãos de um traidor, sem vergonha, egoísta, materialista, que é o ego, você passaria só 10 anos preocupado. Mas não, você entregou a sua vida toda, até o dia de hoje você entregou ao ego. E aí está sofrendo a vida toda. Então está na hora de parar e entregar a sua vida, a sua preciosidade, a sua preciosa vida nas mãos de um sábio, de Deus. E aí você vai ficar 10 anos, o resto da vida, sei lá quantos anos você tem pela frente, tudo nas mãos de Deus, absolutamente tranquilo. Porque Deus não vai te roubar, o ego vai. Então, é melhor você entregar a sua vida nas mãos de Deus, absoluta fonte da tranquilidade, da sabedoria, da paz, da prosperidade. E isso vai fazer com que a sua vida se divinize num mar de tranquilidade, de felicidade e de segurança. Mas entregar a vida nas mãos de um pilantra, não, a sua vida só vai ser um mar de caos agitado. Então, se és apegado ao ego, estás sofrendo a vida toda com certeza. Afinal, entregaste a própria vida à pura fonte das maldades e do criador dos caos mentais e material. Porque causa negativa, efeito negativo. Então, é um caos mental com caos material. Como alguém pode entregar a própria vida nas mãos do seu único inimigo? Isso é insano, tá certo? Mas é o que todo apegado faz. Mas a escolha de entregar a sua vida a Deus ou ao ego é de inteira responsabilidade sua. Você é que escolhe. Se escolhe entregar a sua vida nas mãos do ego ou entregar a sua vida nas mãos de Deus. É você quem decide. Ninguém vai decidir por você. Só você vai decidir. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai te ajudar. É só você que pode decidir para quem você vai entregar a sua vida, a sua maior preciosidade.
Portanto, pratique, tenha fé total em Deus, tenha total submissão às vontades de Deus. Submissão total ao ego inferniza a sua vida. Submissão total às vontades de Deus diviniza eternamente. Então, não terás como carregar o peso do ego e do caos que ele provoca. Tenha submissão total a Deus, e não ao ego. Submissão total às vontades de Deus significa total paz, tranquilidade, segurança, total liberdade idêntica à de Deus. Afinal, o você, alma e Deus são eternamente unos. Ademais, o você, alma, é puro amor, como Deus o é. E todos os poderes de Deus só têm uma única fonte: as poderosas energias vibracionais do puro amor eternamente ininterrupto. É, a gente, não sei se a gente falou aqui, mas a única fonte de toda a sabedoria, de todas as virtudes, de toda a criatividade de Deus vem da onde? Vem do amor, do puro amor. Sem o puro amor, Deus não existe. E sem Deus não existe o puro amor. Tá certo? E exatamente isso. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Sem puro amor, a sua vida é um caos. Agora, com puro amor, você se torna nessa alma. Alma, puro amor, alma. E é desse amor que nasce a sabedoria, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. E tem o poder de criar até o tempo, passado, presente e futuro. Você sabe que esse tempo dividido em passado, presente e futuro só existe aqui, hein? Só existe aqui, no mundo criado. No mundo do Criador não existe isso, tá certo? No mundo eterno não existe passado, presente e futuro. Tudo é uma única coisa só. Por isso que Deus sabe do seu passado, do seu presente e do seu futuro. E aí é melhor entregar a vida nas mãos de Deus. Deus sabe do seu passado, do seu presente e futuro. E depois, a alma e Deus tem esse poder de criar o universo, criar a pura e eterna felicidade, tem o poder de criar a unidade de tudo e de todos e muito mais. Então, perceba que tudo se consegue através dessa fonte do amor, que está integralmente no você alma também. Então, eu fiz uma outra anotação, mas não sei onde eu deixei, que fala sobre esse puro amor. Mas depois eu encontro e falo. Mas com certeza não está no ego. Puro amor não existe no ego, que nem existe. E depois, anti-Deus, como que vai existir puro amor no anti-Deus? É por isso que tem que eliminar isso. Por isso está escrito lá na Bíblia: conquiste o reino de Deus, o reino do você alma, o reino do puro amor, e terás conquistado tudo, isto é, tudo, porque está escrito lá: tudo lhe será acrescido. Porque o Criador, ele é possuidor de tudo. Então, tudo lhe pertence. Por isso, elimine essa ilusão de querer conquistar algo através do ego inexistente e anti-Deus. O anti-Deus é zero de amor verdadeiro. Então, não pode criar nada, não pode ter nada e não pode ser a fonte de nada que seja divino. Aliás, o ego é pura causa negativa, que recebe consequências puramente negativas. Mesmo porque o puro amor nada deseja desse mundo criado. E agora, por que a alma e Deus não querem nada desse mundo criado? Porque tudo pertence a eles. Tá certo? Tudo pertence, já pertence a eles. Então, a alma não quer nada. Ele que criou. Deus não quer nada, porque ele que criou.
Mas o ego nada cria. O ego nunca criou nada. Ele nem existe, tá certo? Então o ego não pode criar nada, a não ser ilusão, né? Mas o ego nada cria. Mas ele tem uma qualidade. Ele tudo sonha e deseja conquistar. Com puro egoísmo, com pura ganância, com pura mesquinhez, materialismo. É um verdadeiro ladrão que nada cria, mas tudo quer. Onde já se viu você viver nessa condição? É? O ego nada cria, a não ser ilusão e miséria e sofrimentos ilusórios, mas ele cria isso. O ego nada cria, mas quer tudo. Verdadeiro ladrão. Além do que, o ego só se relaciona com o mundo material criado. Não existe outro relacionamento para o ego. Você é ego, você só vai ter relacionamento com o mundo criado, mas jamais vai ter relação com o Criador, com Deus. E você, alma, é o próprio Criador. Você, alma, é o apegado, não tem contato com a própria alma, mas a própria alma só tem contato com Deus. A própria alma só tem contato com o Criador, afinal, ele é o próprio Deus. Né? Então, ele só se relaciona com Deus e de forma absolutamente divina. E esse é um relacionamento baseado no puro amor eterno, absoluto de Deus. Por isso, é um amor baseado nas verdades eternas e imutáveis do Criador. Vê se o, entre aspas, amor do apegado está baseado nas verdades eternas de Deus. Claro, está baseado nas mentiras e não nas verdades. Então, lembre-se, foque-se nas necessidades para que a alma passe a se manifestar. Foque-se nas necessidades para que a alma passe a se manifestar. E qual a necessidade que você tem que cumprir para fazer a alma se manifestar? É simples, né? A sua desconexão aos desejos e quereres do ego. Só isso. Tem que calar o ego. Portanto, pratique silenciar o ego. Pratique silenciar esses quereres e não quereres do ego. É isso aí. O ego, o silêncio mental é absolutamente divino. É isso aí. Boas práticas aí de calar o ego para todos aí. Obrigado.